A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para a minha família, a paz do Senhor Jesus para todas as famílias, a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da Palavra de Deus. Quem vos sauda na manhã deste dia, a vossa irmã em Cristo, missionária Marinalva Pereira. Nesta manhã eu quero desejar que a força de Deus te alcance, assim como alcançou Caleb. Caleb, que era um dos que saíram do Egito, juntamente com Josué, Moisés, o libertador, e o povo de Israel. Dos que saíram da terra, somente Josué e Caleb entrou na terra e alcançou a promessa. E hoje, meditando sobre Caleb, que chegou aos seus 85 anos com a força dos 40. O Senhor renovou Caleb, o Senhor preservou ele com vida, porque ele foi fiel, ele foi um daqueles que creu e foi obediente. Por isso ele alcançou a promessa. Eu quero profetizar na manhã deste dia, na tua vida, a mesma força que o Senhor deu a Caleb, a mesma fé, a mesma perseverança, a mesma obediência para que você possa alcançar a promessa de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a força de Deus sobre a tua vida, o renovo de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida na manhã deste dia. Louvado seja Deus. Eu agradeço ao meu Deus por essa oportunidade de mais um dia o Senhor me acordar. Mais um dia estar aqui diante do nosso Deus para trazer uma palavra da parte de Deus, uma palavra de renovo, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra que vai te levantar, uma palavra que vai te encorajar, uma palavra que vai mudar o curso da tua história. Aleluia, louvado seja Deus. Vivemos dias, meus irmãos, em que muitos crentes só vivem uma vida de mermice, uma vida de frieza, uma vida de fracasso, uma vida que não muda. Mas eu profetizo na manhã deste dia, mediante esta palavra que eu vou ler para todos nós, a força de Deus, o novo de Deus, a vida de Deus. E assim como Deus deu força a Caleb, renovou Caleb, que o Senhor te renove nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus, que está no livro de Josué, no seu capítulo 14, do versículo 6 em diante, que diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Beneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração, porque Caleb foi um dos que foi espiar a terra. Meus irmãos subiram comigo. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Caleb, ele creu, ele não foi covarde. Ele não viu aquela terra como os outros viram. Ele viu pela fé. Ele acreditou na promessa. Então, ele está aqui diante de Josué, lembrando Josué da promessa que Deus fez
a ele através de Moisés. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Aleluia, Caleb foi perseverante, por isso ele não morreu no deserto, como os outros, que tinham uma promessa de alcançar a terra prometida. Deus fez uma promessa que eles iam sair do Egito e ir para aquela terra que manava leite e mel. Porém, morreram no deserto, todos morreram, exceto Josué e Caleb. Moisés, o líder deles, não morreu no deserto, mas não entrou na terra. Subiu no monte Nebo, viu a terra, mas o Senhor não o permitiu entrar. Somente esses dois homens, Josué e Caleb, receberam a terra prometida. Então, Josué está aqui dizendo para ele: louvado seja Deus, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Agora, eis que o Senhor, aqui Josué está dizendo, me conservou com vida. Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Aqui se passaram 45 anos, ele esperando a promessa. E aí ele está diante de agora Josué dizendo da promessa que o Senhor fez a ele, que se passou 45 anos. E agora no versículo 11 ele diz: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Passaram-se 45 anos. Quando Caleb recebeu a promessa, ele tinha 45 anos. E agora, 85 anos, ele se encontra com a mesma força, com o mesmo vigor, com a mesma perseverança. Os anos se passaram, mas ele continuou aquele homem fiel, aquele homem de garra, aquele homem robusto, aquele homem que tinha a mesma força. O Senhor o preservou, o conservou com vida para ele receber a promessa. É isso que acontece quando somos fiéis ao Senhor. Ele nos conserva com vida, ele nos conserva com força, ele nos conserva com esperança, ele nos conserva com ânimo. Então Caleb está dizendo que ele ainda tinha aquela mesma força. Aleluia, mesmo que se passaram 45 anos, ele tinha força ainda para lutar. Quando ele era mais novo, quando ele tinha 40, agora com 85 anos, já na idade avançada, mas era como um jovem, porque o Senhor é o Deus que renova a força do crente fiel. Bendito seja Deus. Que palavra gloriosa. E ainda, disse ele, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra. Olha só, um homem de 85 anos tinha força para guerrear, era um guerreiro, para sair, para entrar. Glória a Deus, é isso que Deus faz. E na manhã deste dia eu profetizo que Deus te renove, assim como ele renovou Caleb. Eu profetizo que Deus te dê vida, que Deus te conserve com vida, com saúde, com vigor para você alcançar a promessa. Não importa o tempo, a promessa de Deus não envelhece. E quando nós somos fiéis, o Senhor nos conserva jovens, nos renova com força para
receber a promessa. Então, somente Deus requer de nós fidelidade, confiança, fé, não duvidar. Porque quando eles foram enviados para espiar a terra, os outros que foram com ele duvidaram, viram gigantes, ficaram com medo, derreteram o coração do povo, mas Caleb não, Caleb, ele creu na promessa. Louvado seja Deus. E no versículo 11 está dizendo assim: agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Naquele dia, tu ouviste que os anarquins estão ali, e grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para o expelir, como o Senhor disse. Ele acreditou, mesmo que a terra que Deus prometeu para eles tinha gigante, ele acreditou, Caleb acreditou que Deus era com ele para fazer ele expulsar os gigantes que havia naquela terra e entregar na mão dele aquela terra, porque aquela terra era promessa de Deus para ele. Então ele creu, creia tão somente, não importa os gigantes que tem diante de você querendo te impedir de alcançar a promessa, seja como Caleb, creia que se o Senhor é contigo, você vai alcançar a promessa, assim como Caleb alcançou. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Glória a Jesus. Caleb alcançou a promessa porque ele perseverou em seguir o Deus de Israel. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Coisa linda, né? A perseverança de um homem que confiou em Deus, na promessa divina, manteve sua força e vigor físico e espiritual. Ele não esmoreceu, mas estava preparado para receber a promessa de Deus, a promessa divina. Louvado seja Deus. Ele reconhece que, embora o povo tenha peregrinado por 40 anos devido à incredulidade, porque o povo foi incrédulo, o povo duvidou, o povo murmurou, o Senhor manteve ele vivo, forte, para cumprimento da sua promessa, porque ele foi fiel, ele perseverou. Mesmo na velhice, ele tinha vigor. Ele declara, né, está tão forte aos 85 anos quanto aos 40, quando foi espiar a terra. Meu Deus, que coisa tremenda, indicando que a fé e o propósito de Deus renova a nossa força, a nossa esperança. E eu profetizo na manhã deste dia essa mesma força, esse mesmo vigor. Assim como foi na vida de Caleb, na tua vida, em nome de Jesus. Creia na promessa, não duvide da promessa. Se Deus te fez a promessa, tenha certeza. Mas é necessário você crer, ser obediente, ser fiel, ser perseverante, não esmorecer, não duvidar, mas confiar, perseverar. Louvado seja Deus, como a palavra está nos dizendo nesta manhã. Portanto, Hebrom foi de Caleb. Por quê? Por quê? Porque a palavra está dizendo, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Persevere. Para você, para mim, para nós alcançarmos a promessa, precisamos perseverar em seguir o Deus de Israel, o Deus vivo, um Deus fiel, um Deus que quando faz a promessa, ele vela para cumprir com a sua promessa, mas ele requer de nós confiança
Ele requer de nós fidelidade, santidade, obediência, perseverança, assim como foi Caleb, que perseverou. Josué está lembrando ele. Aleluia! Glória a Jesus! Essa terra é sua, Caleb. Porquanto você perseverou e seguiu o Senhor Deus de Israel. Você foi fiel até o fim, você não esmoreceu. Glória a Jesus, e Deus o conservou com vida. Eu profetizo que o Deus vivo, o dono de todas as coisas, o dono da minha vida e da tua vida, vai te conservar com vida para você, aleluia, receber a promessa, usufruir da promessa de tudo quanto Deus te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, meu Deus, eu quero uma vez mais, Senhor, engrandecer o teu nome. Nesta manhã, meu Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por esta oportunidade, por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa promessa tão gloriosa, Senhor. Essa palavra, meu Deus, que quando eu vejo que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que tem compromisso com aqueles que perseveram, Senhor, em te servir com fidelidade. Tu é um Deus de milagre, um Deus de maravilha, meu Pai. Somente o Senhor pode fazer um homem de 85 anos ter a força de um homem de 40. Somente o Senhor pode, meu Pai, dar esse vigor. Meu Deus, meu Pai. Como Caleb, Senhor. O Senhor me faz lembrar de Caleb, um daqueles homens que espiou a terra, Pai, e que ele não viu como os outros. Ele viu diferente, Pai, porque ele viu pela fé. Ele acreditou na promessa de um Deus que não mente, de um Deus que não falha. Mas aqui também dá para ver que o Senhor só cumpre a promessa na vida daqueles que perseveram em te servir com fidelidade. Pai, porque ele creu na palavra que o Senhor falou, que entregaria aquela terra a eles como herança. E ele perseverou em te servir, Senhor, fiel. Meu Senhor, e com 85 anos, ele, Senhor, recebe, Senhor, a promessa, o cumprimento. Senhor, com aquela mesma força, meu Deus, com aquele mesmo vigor, meu Deus, meu Pai. Oh, Deus da minha vida e da minha salvação. Senhor, eu estou aqui na tua presença, Pai, tu és o mesmo Deus. O Deus de Caleb, o Deus de Josué, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o meu Deus. E eu oro nesta manhã para que também esse vigor, essa força, esse renovo, essa perseverança, esse compromisso venha estar sobre minha vida e sobre a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão inscritos neste canal. Pessoas que vão ouvir esta palavra, pessoas que estão desanimadas, meu Pai, que não acreditam mais na promessa. Meu Deus, mas eu quero te pedir nesta manhã que esta palavra chegue aos corações, meu Pai, que vidas venham ser restauradas, que vidas venham ser tocadas pelo teu Santo Espírito, por essa palavra que é viva, que é eficaz, que é a tua palavra. Meu Deus, querido e amado, que o Senhor venha levantar essa pessoa, que o Senhor venha preservar ela com vida, conservar ela com vida, para que ela venha alcançar a tua promessa. Ajuda ela a perseverar em te seguir, não deixa ela esmurecer, meu Deus, entre o cumprimento da promessa e a espera do tempo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão inscritos neste canal. Eu te apresento todos que ouvem, Senhor, a palavra, que ora comigo. Em nome de Jesus, eu oro pela minha família, alcance a minha família. Senhor, em qualquer parte deste planeta onde houver meus familiares, sejam alcançados pelo milagre. Meu Deus, pelo livramento, Senhor, pelo teu abraço, Deus, pelo teu toque, Pai, pela tua providência, meu Deus, que o Senhor venha conservar a minha família com vida para alcançar a promessa do Senhor. Eu oro para que o Senhor, meu Deus, alcance cada pessoa,
pessoa, cada família, Deus, cada irmão, cada irmã, meu Pai, que precisa de um milagre na manhã deste dia. Que o Senhor venha abraçar, Senhor, com o teu milagre, porque o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de maravilha, um Deus de proeza, um Deus que dá vida, um Deus que renova o cansado, que dá ânimo àquele que não tem mais nenhum vigor. Tu é o Deus que prolonga a nossa vida na terra para alcançar a promessa, Senhor. Assim como o Senhor conservou Caleb com vida, Deus, quando chegou o tempo dele receber a promessa, ele não estava, meu Pai, doente, ele não estava moribundo, ele não estava com as suas carnes fracas, não, mas ele estava com a sua mente renovada, com o seu corpo renovado, com o seu espírito renovado, com a sua fé inabalável. Ele disse que ainda era o mesmo. Oh, Deus vivo, faz isso em nossas vidas. Renova cada vida, renova o seu físico, renova a sua mente, renova, Senhor, vidas que precisam de um renovo da tua parte, para perseverar, Senhor, dos teus caminhos, meu Deus. Em nome de Jesus, alcance nesta manhã o desvalido, alcance o necessitado, o caído, Deus, o pobre, Deus, o estrangeiro, a viúva, o órfão, Deus, aquele que precisa de uma porta aberta, meu Senhor amado, aquele que precisa de libertação, aquele que ainda não te serve, Senhor, que seja alcançado nesta manhã com a tua palavra, Pai. No nome de Jesus eu oro, Pai. Em nome do Pai eu oro, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.